versos de 13 a 23. Acompanhe a leitura comigo. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Oremos. Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra e a nossa oração é que o Senhor fale conosco. A nossa oração é que o Senhor use o Teu servo. Nossa oração é para que o Senhor, de fato, edifique a nossa vida por meio das verdades santas e reveladoras da Tua palavra. Nós precisamos saber quem Tu és. Nós precisamos viver com o Senhor que conhecemos e viver de forma íntima. Por isso, nos ensine. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, faço a pergunta para vocês. Quem é Jesus? Quem é Jesus e o que Jesus é para você? O que vem à sua mente quando nós fazemos essas perguntas? Como você responderia a elas? Talvez diga que Ele é tudo, sua razão para viver, que Ele é poderoso, que Ele é soberano. São respostas possíveis, reais. Ele é tudo, Ele é razão de viver. De fato, Ele é soberano. Mas, se eu perguntar para você agora, quem é o seu pai? Me fale sobre o seu pai, o pai terreno. Eu tenho a plena certeza de que você me responderia, trazendo não apenas uma característica, mas várias características daquele que é seu pai. Mesmo não sendo um bom pai para você, você tem lembranças, você tem memórias, você sabe quem ele é, o que ele representa. Você inclusive se emociona ao falar sobre ele. Você inclusive fala sobre ele com muita propriedade. E por que você faz isso? Porque você o conhece. Você concorda comigo que respostas superficiais podem refletir um conhecimento superficial daquele a quem nós conhecemos? Falar de forma geral sobre Jesus é simples. Agora, de fato, descrever quem é Jesus, dentro da profundidade relacional tua com Ele, não é tão simples assim. A Escritura nos chama a olharmos para aquele que nos salvou, mas não apenas olharmos para esse ato que Ele nos concedeu vida, mas entender que agora essa vida que recebemos é para ser vivida em intimidade. É para ser vivida em propósito. É para ser vivida de forma intencional. E a partir do momento que nós passamos a viver assim, esse relacionamento não é um relacionamento qualquer. É um relacionamento íntimo. Como o salmista vai dizer,
eu vou provar e ver que o Senhor é bom. E quando as pessoas me perguntarem quem é Jesus, eu vou ter autoridade para dizer mais do que respostas prontas e gerais, porque eu conheço aquele a quem eu sirvo. Paulo faz isso aqui. Paulo, nessa descrição que lemos, ele revela para nós quem é Jesus. Ele descreve Jesus em toda a sua profundeza, mostrando a obra de salvação, mas não só a obra de salvação, mas nos levando a entender que a obra de salvação conquistada na cruz e que nos reconciliou com Ele e com o Pai, é porque esse Jesus, Ele é o eterno de Deus. Ele não é criado, mas Ele é o eterno gerado do Pai. Ele é aquele que está presente desde toda a criação, criando, sustentando todas as coisas. Não foi um mero homem que veio ao mundo para salvar um povo, ou para ser alguém amado por alguns e odiado por outros. Não. Esse Jesus, ele veio para, de fato, estabelecer a aliança que Deus havia colocado diante dele, quando na primeira aliança, o primeiro Adão não pôde cumprir. Jesus é a plenitude de tudo aquilo que somos, de tudo aquilo que temos, de tudo aquilo que Ele prometeu que seremos. Conhecer Jesus é conhecer a nós mesmos. A sua identidade, ela é uma identidade, a partir da transformação em Jesus, é uma identidade nova, onde você não é mais de você mesmo, mas você passa a ser agora daquele que te compra. Você não é dono de si mesmo, agora você de fato é filho daquele que é dono de você. Você é filho de Deus. Saber sobre isso nos leva a ter esperança. Saber sobre isso nos leva a ter contentamento. Saber sobre isso de fato nos traz segurança enquanto caminhamos no mundo do caos. Você conhece Jesus? Você de fato experimenta uma vida com Jesus? Vejamos então nesse texto o que Paulo quis mostrar à igreja de Colossos. E ele faz isso porque era uma igreja que estava sendo confrontada por uma heresia, conhecida por uma heresia de Colossos, que trouxe uma mistura de 3 campos de filosofias. E tentava desconstruir a pessoa e a imagem de Deus, para dizer, esse Deus que vocês acham que devem seguir, Ele não é o Deus que os gnósticos estão dizendo. Ele não é o Deus que os judeus estão dizendo. Ele não é o Deus que os legalistas estão impondo para você. Não. Ele é um Deus que você experimentou na sua salvação. Por isso não dê ouvido a eles, mas dê ouvido àquele que de fato não só fez uma obra, mas se revelou a você ao te trazer para o reino dele. E Paulo então vai descrever essa bela canção ao mostrar a realidade de Jesus Cristo. Jesus Cristo, queridos, diante do texto nós veremos, Ele é libertador, criador e reconciliador. Libertador, criador e reconciliador. Em primeiro lugar, Ele é libertador, e nós vemos isso nos versos 13 e 14, quando diz, Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Paulo começa aqui dizendo que nós somos libertos de algo que nós estávamos enraizados. E ele diz que Ele nos libertou do poder das trevas para nos transportar para o reino do Filho do Seu amor. Quando nós nascemos, a Escritura vai nos dizer que por conta do pecado que adentrou o mundo lá com o primeiro Adão, lá em Gênesis capítulo 3, todo o ser humano agora, que é descendente de Adão, nasce no pecado.
Davi faz questão de mencionar isso quando ele, em sua oração de reconhecimento e de arrependimento diante de Deus, ele diz: pequei contra ti somente. Mas ele diz também que ele nasceu na iniquidade, e em pecado a mãe dele o concebeu. Isso por quê? Porque de fato, descendentes de Adão, como nós, nascemos em pecado. Por isso que Paulo faz questão de dizer que nós éramos escravos do pecado. Nós tínhamos um poder sobre nós, que era o poder das trevas, mas alguém veio nos libertar desse poder. Quem veio nos libertar desse poder? Ele traz como aquele que é a imagem do Deus invisível. Esse é Jesus. Esse Jesus, ele nos liberta. Libertar significa chamar para si ou salvar. E esse poder das trevas, nós sabemos que é onde Satanás reina. É desse lugar que nós somos retirados. É desse lugar que nós somos transportados. Transportar aqui é de fato nos levar, nos transferir para um outro lugar, para uma outra região. E o texto nos diz que nós somos levados de um reino para o outro, do reino do mal para o reino celestial. Por isso que a Escritura faz questão de dizer que nós não somos mais do reino das trevas, porque nós não somos mais filhos da desobediência, mas nós somos reinos da luz, porque agora nós não apenas somos transformados, mas somos adotados como filhos de Deus. Aquele que odiava a Deus, agora é amado por Deus. Mas é amado não porque você o escolheu, mas é amado porque na obra redentora de Cristo Jesus, nós já éramos prometidos antes mesmo da fundação do mundo, para o tempo em que Deus, através do seu Filho Jesus e na obra do Espírito Santo, haveria de aplicar em nosso coração essa obra de salvação. Aquele que era trevas, agora é luz. E esse reino agora é o reino onde o Filho amado governa, onde o Filho amado reina. Redenção aqui significa entregar mediante pagamento um resgate. E para sermos transportados de um império para o outro, teve uma necessidade de dívida a ser paga. E essa dívida a ser paga era uma dívida que só poderia ser sanada por um sangue puro e justo sendo derramado. E esse sangue prometido era o sangue de Jesus Cristo, que na plenitude dos tempos haveria de vir como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para se sacrificar na cruz do Calvário. E o sangue de Jesus derramado na cruz nos purifica de todo o pecado. Então não foi apenas chamar, não foi apenas transportar, mas foi derramar sangue de um inocente, puro, justo, para que isso pudesse se tornar realidade. Você é salvo em Cristo Jesus, porque Cristo resolveu fazer isso voluntariamente, a fim de te resgatar e te fazer filho de Deus. Já parou para pensar nisso? Que você, que para os olhos humanos poderia ser visto como alguém que não tinha mais solução, para os olhos de Cristo, Ele mostrou que a solução não estava no mundo e nem em você, mas no sangue que Ele ia derramar em seu favor. Então não é o que você representa, não é o que você fez ou faz, mas aquilo que Ele fez para te salvar. Cristo Jesus morreu naquela cruz para salvar um povo que o Pai escolheu antes mesmo de criar todas as coisas. Mas o que isso significa para nós? Assim como nós vemos na representação da vida a partir da celebração do pacto, desse sacramento que nós acabamos de fazer, recebendo a Zoe como família da fé, nós podemos desfrutar de uma aliança e de um pacto
que esse sinal se faz presente dentro desse pacto maior, prometido desde Gênesis 3,15. Aquele que era o esmagador da serpente, que viria para, de fato, de uma vez por todas, vencer a morte. E esse chegou, esse morreu, esse ressuscitou e esse dá vida. E agora essa vida não é mais para ser vivida para si mesmo, mas é uma vida para ser vivida em Jesus. Nós não vivemos com Jesus, nós vivemos em Jesus, porque a vida que nós recebemos é a própria vida de Jesus. Na morte, a vida e esperança, porque foi mediante a morte de Cristo que Ele nos possibilitou morrer juntamente com Ele. É o que Paulo vai dizer depois do capítulo 3. Nós morremos juntamente com Cristo Jesus e ressuscitamos juntamente com Cristo Jesus para recebermos essa nova vida. Meu querido irmão, minha querida irmã, não existe nenhuma esperança nesse mundo terreno para mim e para você, se não for a esperança do sangue remidor de Cristo nos salvando, nos libertando e nos dando essa nova identidade de vida. E por isso que a partir do momento que nós temos isso, nós temos paz. A partir do momento que temos isso, nós temos segurança. A partir do momento que temos essa nova identidade, nós temos certezas das promessas eternas de Deus. Você tem certeza daquele que te salvou é o mesmo que prometeu a eternidade para você? De que nada neste mundo há de te separar do amor dele? Paulo já diz em Romanos: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Nada disso pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Há esperança maior e melhor do que essa? Não há. Por isso nós podemos, diante dessa certeza, descansar nos eternos braços do Pai. Porque agora nós pertencemos a Ele, nós somos propriedade exclusiva dEle. Não há desesperança nele, mas há esperança, amor, segurança. No seu desespero, na sua dor, no seu lamento, clame ao nome daquele que te salvou, Jesus Cristo, pois Ele te ouve, Ele trabalha, Ele sustenta a sua vida. Ele é o nosso libertador. Mas o texto diz que Ele não apenas nos liberta, mas Ele também precisa ser representado como aquele que é o eterno de Deus, porque Ele é Criador. E isso se fazia muito necessário no argumento de Paulo, para que Paulo pudesse dizer para aquela igreja: veja, vocês estão diante daquele que libertou vocês, mas entenda que aquele que libertou vocês desse poder das trevas tem um poder que sobrepõe a tudo isso. E o poder dele é um poder de alguém que é a imagem do Deus invisível. O poder dele é um poder que de fato representa a realidade do que é eterno, porque ele é o eterno de Deus. Ele não é alguém que simplesmente nasceu da Virgem Maria, mas é alguém que se faz presente desde toda a criação. Ele só assumiu a forma humana para nos substituir na cruz do Calvário, mas ele é o verdadeiramente Deus e verdadeiramente um homem. E o texto então faz questão de dizer e trazer as nuances da realidade daquele que é poderoso para salvar. E diz o texto então nos versos de 15 a 17: Ele, Jesus Cristo, é a imagem do Deus invisível,
o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a imagem do Deus invisível. Cristo é a encarnação de Deus, não é uma mera cópia, ele é Deus encarnado. Logo, tudo o que Deus é, Jesus Cristo é. Jesus mesmo disse: quem me ver a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Ele é a expressão exata do ser de Deus, como nós lemos aqui em Hebreus capítulo 1, verso 3. Jesus é assim, desde quando? Desde toda a eternidade. Ele é eterno, ele é o verdadeiro Deus. Em Cristo, o Deus invisível se tornou visível. Aqueles que eles criam na existência por aquilo que os antigos falavam, eles puderam agora presenciar na nova aliança, quando Cristo assumiu a forma humana. Lembra, em alguns momentos do Antigo Testamento, Deus vai aparecer a alguns dos seus. O anjo do Senhor veio a Abraão na tenda e falou a Abraão, e ele o adorou. Esse anjo do Senhor é Deus, sendo visível agora na própria pessoa de Jesus Cristo. E Deus então começa a se revelar para o povo da antiga aliança, a fim de que o povo da antiga aliança tivesse a esperança naquilo que era prometido para eles. O esmagador da serpente virá, e vocês podem ter um sinal claro a respeito disso. Ao ver o anjo do Senhor, ele virá, ele é real. Então, na plenitude dos tempos, tudo aquilo que os profetas prometeram, tudo aquilo que a antiga aliança apontava, fez com que a esperança permanecesse naquele que de fato veio. Como João vai dizer para nós, lá no primeiro capítulo do seu evangelho, ele é o Verbo. Esse Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E ele pôde dizer, e nós vimos a glória desse Jesus Cristo, que é Deus. Ele é o Deus invisível. E o texto diz que ele é o primogênito. Talvez você lê isso e diz primogênito, então ele é o primeiro filho. Mas o texto não está dizendo aqui no aspecto de um ser criado. O texto está dizendo aqui que aquele que nasceu primeiro é aquele que tem a primazia na posição e na classificação. Então, o que ele quer dizer aqui é que Jesus não nasce, ele é o eterno gerado, mas foi dado a ele a primazia dos benefícios do Pai. Ele é o primeiro a receber os benefícios do Pai. Cristo, o unigênito de Deus, ele tem a primazia sobre todas as coisas. E o texto também vai dizer que Jesus é o primogênito, no sentido de que ele tem a preeminência e possui direito da herança de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, visíveis as invisíveis, todas as coisas. Por isso ele é o primeiro. Ele fez as coisas existirem. Ele se fez presente em toda a obra criacional de Deus. Nele foram criadas todas as coisas. Jesus é a fonte da criação. O Verbo encarnado é o mesmo Verbo que dá vida a cada ato criado por Deus. Inclusive, quando Deus vai reunir o conselho da Trindade para criar o homem e a mulher. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E depois no capítulo 2 de Gênesis diz a forma como Deus vai dar vida ao corpo que ele criou do pó da terra.
Ele soprou na narina o fôlego de vida. Depois em João nós vamos ver que Jesus é a luz que ilumina o coração do homem, mas Jesus também é a vida que dá vida ao homem. Então esse Jesus já estava dando vida antes de todas as coisas. Ele é o primeiro porque ele passa a dar vida a todas as coisas criadas. Ele é aquele que deu vida a Adão, aquele que deu vida a Eva. E por mais que o pecado adentrou no mundo, ele é o prometido como aquele que agora vai dar uma nova vida, mas essa nova vida, como nós falamos, vai ser possível somente mediante ao seu sangue derramado na cruz. Esse é o autor da vida. Esse é Jesus, o eterno de Deus. Jesus Cristo é o alvo da criação. Tudo foi criado para Ele. Ou seja, Ele é o centro, Ele é o alvo. Toda a criação deve glorificar a Deus. Essa é a finalidade de toda a obra criada, tanto nos céus como na terra. Isso nos leva à compreensão, queridos, que há ordem no universo. Todas as leis científicas que o homem pôde conhecer vêm da mente de Deus, da criação de Jesus Cristo. Por isso o universo tem consistência e não se desintegra. O caos das grandes tragédias climáticas, assim como humanas, não é que Deus criou o mundo e deixou que o mundo funcionasse como um mero relógio, como diz os deístas. Não. Deus criou o mundo, sustenta o mundo, mas Ele mesmo lá na queda disse que o mundo estaria debaixo do seu juízo. E diante do seu juízo, Ele derramaria sim tragédias, Ele permitiria sim caos, para que pudéssemos olhar para aquele que dá paz, vida e esperança nas tragédias, que é Jesus Cristo. Então olhar para Cristo como aquele que é o primogênito de toda a criação é descansar na certeza de que Ele continua a governar todas as coisas. Por isso que Cristo precisou subir aos céus, para que diante de Deus pudesse governar todas as coisas. Nada foge do controle dele. Por isso não precisamos nos desesperar ao caos, mas precisamos descansar e olhar para aquele que está no caos, falando conosco. Sabe quando você está sofrendo e você não escuta nenhuma outra voz a não ser a voz da sua dor? Você não consegue ver luz a não ser apenas escuridão? Sabe o que Jesus está fazendo diante disso? Ele está gritando no teu ouvido. É porque você está deixando a sua voz falar muito mais do que a voz dele. Mas ele está gritando para você e chamando a você a olhar para ele, que é a luz que vai te trazer do caos para a esperança e para a vida. Por isso nós podemos crer, descansar, que nem morte vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Como está o seu coração? Como está o seu coração? E por fim, Paulo agora vai novamente voltar à ideia dos versos 13 e 14, que ele diz que Jesus é libertador. Nesses versos de 15 a 17, ele quis dar ênfase que esse libertador, ele é a imagem de Deus invisível, primogênito de toda a criação, para agora dizer que nessa libertação houve reconciliação. Ele não apenas nos libertou e nos transportou, mas ele nos reconciliou, porque nós éramos filhos da desobediência. E ele vai falar isso agora nos versos de 18 a 23. Ele diz: Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês, que no passado eram estranhos, inimigos no entendimento, pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos e culpáveis e irrepreensíveis. Olha que interessante. Paulo chama a atenção a essa esfera da redenção, olhando para a reconciliação.
E ele diz que nós somos reconciliados naquele que agora é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Paulo usa aqui a figura do corpo humano em seus escritos para representar a igreja. E aqui ele menciona Cristo como cabeça desse corpo. Assim como o corpo é controlado pelo cérebro, que Cristo controla todas as partes da igreja e lhe dá vida e direcionamento. O cabeça da igreja é um só. Não existe outro. Só é Jesus Cristo. Um autor, comentando esse texto, vai afirmar que Cristo é o cabeça tanto orgânico como soberano. Orgânico nos leva a olhar para a esfera criacional do homem. Quando você para estudar a neurofisiologia ou a neuroanatomia, você percebe que o corpo funciona por conta do seu sistema central, o cerebelo, e que a cabeça é a fonte, a origem de todas as coisas. Nessa comparação, a igreja tem sua origem em Cristo, e sem Ele não há igreja. E a igreja só tem vida porque o autor da vida está como cabeça condutor de todos os membros do corpo. Você é um membro do corpo da igreja, onde Cristo, nesse corpo, está direcionando todos os membros a viverem de acordo com a vontade dele. E ele então, no aspecto orgânico, ele é o cabeça. E no aspecto soberano, a cabeça controla todo o corpo. Assim, Cristo governa toda a sua igreja. Ou seja, a igreja está sujeita a Cristo. A que não se sujeita, não pode ser chamada igreja de Cristo. Logo, ele também não será o cabeça desse corpo. Mas aquele que de fato se sujeita a Cristo é parte integrante de um corpo em que Cristo governa e reina por ele ser soberano. O texto vai dizer que Cristo também, ele é o primeiro de entre os mortos. A palavra primeiro aqui é arché e refere-se àquele que tem a primazia sobre todas as coisas. O primeiro Adão, por conta do pecado, quebrou o pacto e, consequentemente, recebeu o castigo. Assim sendo, sua descendência, nós recebemos o castigo da morte. Mas para que esse castigo pudesse ser transformado, alguém precisava passar pela morte e vencer. Quem passou pela morte e venceu? Jesus Cristo. O texto está afirmando que Jesus é o primeiro a vencer a morte. E Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, para conceder através dele vida a uma nova geração, a geração dos eleitos de Deus. O texto diz, e que havendo feito a paz pelo seu sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Por isso que em Cristo nós temos reconciliação e somos parte da igreja. Por isso que as crianças estão desenhando a igreja, para entender que elas são parte de uma igreja que foi comprada por um sangue precioso, o sangue de Cristo Jesus. Entender isso é fazer com que elas compreendam quem elas são e por que elas estão aqui, e por que os pais delas estão aqui, por que elas têm que adorar, por que elas têm que participar do culto, por que elas têm que ouvir a voz do Senhor através dos ministros, por que ela tem que ler a Bíblia, por que ela precisa testemunhar de Jesus. Ela vai começar a compreender, porque ela vai entender que ela faz parte de uma igreja que é de Cristo e tem Cristo como seu cabeça. Agora o texto se dirige então para dizer à igreja: e vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento, pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte. O primeiro a morrer é o primeiro a dar vida. A morte não tem mais poder. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Jesus venceu a morte. A morte é apenas, para os crentes em Cristo Jesus, um até breve. Porque a nossa vida é eterna. E de forma eterna nós vamos desfrutar
da presença de Cristo Jesus. Queridos, o propósito da reconciliação é descrito para nós aqui como aquele que será, através de tudo isso, apresentado como santo, perfeito, diante de Deus e diante dos homens. Você foi chamado, transportado, reconciliado para ser diferente desse mundo. Porque agora você recebe uma identidade que está descrita a você, que você agora é santo. Mas você precisa viver essa santidade. Por isso que dia a dia nós lutamos contra a nossa carne para viver no Espírito, a fim de que no Espírito nós possamos viver a plenitude daquilo que fomos já declarados através de Cristo Jesus, santos, irrepreensíveis. Por isso que a Escritura vai dizer que nós somos dia a dia moldados para sermos cada vez mais parecidos com aquele que nos salvou, Cristo Jesus. Quem é Jesus para você? O que Jesus representa para você? Qual a realidade de Jesus na tua vida? Como você testemunha dele lá fora? Paulo vai finalizar então o verso 23, e aqui nós concluímos, dizendo, se é que vocês permanecem na fé, ele vai trazer uma condicional para dizer, ok, tudo isso. E vocês? Vocês permanecem na fé? Alicerçados e firmes? Não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Ou seja, vocês estão vendo em mim que a pregação que eu tenho e que eu trago é uma pregação não de mim mesmo, mas é do evangelho de Jesus Cristo que salvou, redimiu e transformou a vida de vocês. Vocês estão vivendo desse modo. Vocês estão vivendo diante daquele que de fato fez tudo isso por vocês. Como vocês estão vivendo? Porque nós sabemos que existem filosofias que estão tentando tirar vocês da centralidade de Cristo e colocar outras coisas no lugar dele. Vocês estão dando ouvido a isso? Vocês estão vivendo para isso? Vocês precisam permanecer firmes no evangelho remidor de Jesus Cristo. Nós estamos no mês que nós celebramos o mês da Reforma Protestante. E nós temos como base dentro da Reforma os 5 solos. E o segundo solo da Reforma é solos Cristos, para dizer que não é Papa, não é outro qualquer que vai tomar o lugar daquele que de fato é de Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Não há outro cabeça. Somente Jesus Cristo, de fato, é a centralidade do culto. Cristo é a centralidade da nossa salvação. Cristo é a centralidade da nossa eternidade. Cristo é a centralidade daquilo que somos. Por isso que a nossa identidade é em Cristo. Por isso que nós temos que ser parecidos cada vez mais com Cristo. Porque Cristo, de fato, é a realidade daquilo que testemunhamos em nossa vida. O que as pessoas dizem, o que as pessoas falam sobre você, é sobre aquilo que elas veem em você. E se elas não falam que em você há Cristo, que em você de fato é uma representação de alguém que testemunha da graça visível de Cristo, você não é um pequeno Cristo. Ou você não está vivendo como Cristo. Você está vivendo como o mundo. E Cristo não está sendo glorificado na tua vida. Por isso que a mensagem de hoje nos chama a realidade de que ter esperança, ter alegria, ter contentamento, passa pela realidade de como nós vivemos com aquele que de fato nós professamos ser o Senhor da nossa vida. Quem é Jesus para você? Como você vive para Cristo? Como você testemunha para os seus filhos sobre Cristo? Como você de fato vive as promessas que você profere aqui no batismo ao seu filho, a Deus e à igreja? Nós precisamos, de fato, viver do modo que fomos chamados para viver, e não segundo esse mundo. Quem você é em Cristo Jesus. Amém? Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!